Oséias 2:19. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Ló, Ruamá. E para Ló-Ami direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Vamos orar? Senhor, nos ajude mais uma vez, Pai. Auxilie conosco, ou nos auxilie, ó Deus, nesse momento de exposição da Tua verdade, ó Deus, para que o verdadeiro sentido, ó Pai, da Sua misericórdia entre pelos nossos ouvidos, acampe no nosso coração, que nós possamos encontrar, ó Deus, muito mais do que uma mensagem sobre um Natal aqui, ó Deus, mas uma mensagem sobre aquele que veio, morreu, ressuscitou, ó Deus, e que dá sentido a tudo isso que nós vivemos, inclusive ao Natal. Ó Deus, que a Tua escandalosa misericórdia, ó Pai, fique diante dos nossos olhos, não só hoje, mas durante todos os nossos dias. Amém. Então nós vamos refletir um tema principal durante esses 4 domingos, que é Natal, um ato da misericórdia de Deus. E um subtema hoje nós poderíamos pôr como esperança, a esperança que nós encontramos justamente por causa desse ato de misericórdia. E talvez, eu não sei, quantos de vocês fizeram a tarefa de casa? Quantos leram o livro de Oséias? Conseguiram? E talvez quando eu coloquei Oséias lá no grupo da igreja, né, talvez vocês devem ter se perguntado do Oséias, mas por que Oséias, né? Vamos refletir sobre, vamos falar sobre Natal e vamos ler o livro de Oséias, não é? Como assim? Meus irmãos, quem já leu Oséias deve ter se impactado com a história que nós temos aqui, deve ter se emocionado, deve ter se frustrado também, deve ter passado muitas coisas sobre a sua cabeça. E eu creio que em Oséias, meus irmãos, nós encontramos um dos relatos mais escandalosos, mais vívidos, mais impactantes acerca da misericórdia de Deus. Um dos relatos mais vívidos e impactantes sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, que não somente fica aqui para o livro de Oséias, mas que aponta para aquele que um dia viria a este mundo. E não somente viria a este mundo, mas que, como nós vamos ver, e como nós já sabemos, mas vamos ver através da reflexão de hoje em Oséias, que pagou o preço para nos libertar, pagou o preço para nos resgatar. Então, por isso, meus irmãos, eu creio que por causa dessa misericórdia escandalosa que nós encontramos aqui, por causa dessa graça que nos assusta que nós encontramos aqui, por causa desse amor que nós encontramos na figura de Oséias, que aponta para Deus, que aponta para aquele que viria, que veio, que um dia vai voltar, que nós encontramos aqui, por causa de todas essas coisas e muito mais que nós poderíamos elencar aqui hoje, é que eu creio que nós precisamos sempre estar com a história de Oséias na nossa mente. O livro de Oséias, ele pode ser considerado como que uma encarnação da realidade. Uma encarnação da realidade. Na verdade, eu já ouvi um pastor falar sobre o livro de Oséias como se fosse um pesadelo. Quando você lê Oséias, às vezes você para e pensa, não, acho que eu estou sonhando. Acho que esse livro não está na Bíblia, não é? Parece que é um pesadelo diante da realidade que esse livro aqui nos apresenta. Mas, meus irmãos, esse livro aqui,
ele encarna realidades presentes da realidade que nós encontramos em Cristo. Da realidade que nós encontramos em Cristo. Daquilo que Cristo veio realizar, que Ele realizou, que Ele ainda realizará. O que nós encontramos aqui é um drama do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. É uma reconstrução, então, dramática do amor que Deus tem pelo seu povo, e um amor que inicialmente é para Israel, mas não é apenas para Israel. Um amor que transcende Israel, que vai também para outros povos, como esse amor que nos alcançou. Nós não somos judeus, israelitas, não é? Nós somos gentios, então é um amor que aponta para todos. E como sendo um amor que era para Israel, que aponta para todos, um amor que é pregado, para que todos ouçam desse amor, aqueles que se curvarem diante desse amor escandaloso, aqueles que se quebrantarem diante desse amor escandaloso, participam da realidade divina que nós encontramos aqui. Então, é impossível a gente ler o livro de Oséias sem que a gente se envolva com o coração do profeta. É impossível lermos Oséias sem que a gente se envolva com a turbulência que nós encontramos aqui no coração do profeta Oséias, porque, por exemplo, quando você lê esse livro em uma sentada só, parece que depois você saiu assim, meio que, levou um soco numa luta de boxe, podemos dizer assim, meio nocauteado. Porque se você lê esse livro em uma sentada só, você percebe um coração que sofre. E você se pergunta, por que Deus assim? Por que Deus assim? Não tem como a gente ler esse livro sem a gente se emocionar. Mas também, meus irmãos, percebemos em Oséias e ficamos impactados, não só com a questão do amor que Oséias tem por Gomer, mas, sobretudo, nós ficamos impactados aqui em Oséias com aquilo que nós encontramos na misericórdia, na bondade, no amor, no jeito gracioso, abnegado que esse homem, Oséias, deixando o profeta de lado agora, mas apenas o homem Oséias, a forma como ele trata essa mulher, uma mulher que não é amável, uma mulher que não é digna de ser amada, mas a forma bondosa com que ele trata essa mulher, não é apenas uma mulher qualquer, mas é a sua esposa. E essa vida, então, desse casal é como uma parábola, é claro que é uma história real, mas é como se fosse uma parábola que abre para a gente, assim, uma janela para a gente entender, então, a realidade do coração humano em relação a Deus, com relação a Deus. A realidade do coração humano com relação a Deus. A realidade do coração humano caído, que muitas vezes faz as suas escolhas de realizações na vida, sem se perguntar se é o caminho de Deus, sem se perguntar se está seguindo a vontade de Deus. Simplesmente faz as suas escolhas como Gomer, talvez, traindo o coração do Senhor, traindo a realidade da aliança que o Senhor fez com a gente. Abre também uma janela para vermos o juízo de Deus sobre o pecado. Se você leu o livro inteiro de Oséias durante essa semana, você talvez conseguiu captar o juízo de Deus sobre Israel, sobre aquilo que viria e que veio durante os dias do profeta com a nação da Síria, que atacou como uma vara de correção, de disciplina do Pai sobre o seu povo Israel. Nós encontramos aqui sobre a quebra deliberada e consciente do ser humano do pacto da aliança. Mas também, meus irmãos, nós encontramos aqui algo muito especial. É uma parábola viva da insistência de um amor. Uma parábola viva de um amor insistente, de uma bondade insistente, de uma misericórdia insistente. Tudo isso vindo de Deus, vindo do Senhor, em jamais querer desistir do seu povo. Isso aqui é escandaloso para a gente entender.
E essa insistência é por causa da misericórdia e da bondade. Não tem uma outra fonte de onde vir, a não ser da misericórdia e da bondade do nosso Senhor. É do amor que Deus tem para com todo o seu povo. Basta a gente ler todo o Antigo Testamento. Eu sei que é uma tarefa de casa um pouquinho mais pesada do que ler Oséias, né? Mas basta a gente ler todo o Antigo Testamento e você se coloca ao lado de Deus, como João e Tiago, depois de passar por Samaria, e fala: Deus, manda fogo, vai. Manda fogo aí que a gente não aguenta mais povo. Mas a gente vê que a bondade de Deus é muito mais insistente do que o nosso coração impaciente. Aliás, ele jurou para Moisés que ele seria um Deus misericordioso e longânimo, como vamos ver. Meus irmãos, entendendo um pouquinho do contexto aqui de Oséias, ele viveu no reino do norte, ele era de Efraim, e Deus chama esse homem para exercer um ministério profético, proclamatório, em um dos piores tempos do reino do norte, do reino de Israel. Depois de Salomão, o reino de Israel como um todo, ele ficou dividido, Judá ao sul e Israel ao norte. Oséias, ele proclamou a mensagem de Deus em um dos piores reinados, em um momento em que o povo seguia o seu rei de todo o seu coração, mas o seu rei adorava a Baal, o seu rei adorava aos Baalins. O rei de Israel, Jeroboão, levava o povo do Senhor, que ele conquistou com forte mão lá do Egito, para habitar nessa terra que mana leite e mel e adorar somente a ele. Esse rei, como todos os reis do norte de Israel, levaram o povo de Deus para muito longe dos caminhos do Senhor, e o povo falava: tá bom, nós vamos seguir o nosso rei. Então eles se desviaram. E junto nesse momento, então, de um rei longe dos caminhos do Senhor, um povo que vivia em caos, o povo se entregando à adoração a deuses. Então, em 722 a.C., como Deus prometeu, a vara da disciplina chegou sobre o seu filho Israel. Então a Síria invade Israel. O reino do norte é dizimado, o povo então se encontra em caos total. E Oséias viu tudo isso acontecer. E não só viu, mas ele proclamava, ele falava da parte do Senhor. Ele expunha diante de Israel o tipo de relacionamento que eles estavam tendo com o Senhor, adorando esses deuses. E ele viu então o povo indo aprisionado, e mesmo assim com o coração endurecido, quebrando de livre e espontânea vontade, de forma deliberada, a aliança do Senhor. E então o livro começa. Então o livro de Oséias começa. Sem dar bom dia, boa tarde, boa noite. O livro começa apresentando essa triste realidade. Começa contando a história de um casamento espantoso entre Oséias e Gomer. Depois a gente vai ver que nascem 3 filhos também, né? 3 filhos desse relacionamento. A grande questão, meus irmãos, é que a mulher que Deus pediu para o seu profeta se casar, que Deus pediu para aquele que seria o seu porta-voz, a boca do Senhor no meio do seu povo, é uma mulher que vivia em adultério. É uma mulher que vivia em prostituição. Mas Deus pede para o seu profeta se casar com essa mulher. A cena é horrível. A cena é horrível. É uma mulher que vive em adultério, prostituição. Mas por que Deus pede para o profeta se casar com uma mulher assim? Porque essa relação de Gomer para com Oséias, meus irmãos, é uma parábola, é uma expressão da infidelidade, da prostituição do povo para com Deus. E aí então nós vamos ver que o nome dos 3 filhos de Oséias e Gomer, o nome dos filhos, apontavam exatamente para o tipo de relacionamento que o povo tinha para com Deus. E por viver assim de forma dissoluta, longe da aliança, a gente vê em certo momento do livro que Gomer vai parar muito longe do seu lar, a esposa de Oséias. Vai parar muito longe do seu lar. Ela é encontrada lá como que desfigurada, uma escrava, usada. A figura do sofrimento. Então Deus aparece para Oséias no capítulo 3, verso 1. Olha lá o que ele diz.
O Senhor me disse: vá outra vez, ame uma mulher, que é amada por outro, e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Meus irmãos, olha o que o Senhor está falando para Oséias. Ele está falando: Oséias, agora, apesar da infidelidade de Gomer, sai daqui, você deve buscar essa mulher, você precisa encontrar essa mulher. Pague as dívidas que ela tem com seus amantes, com a dívida que ela tem com os donos que são dela hoje, e você deve entregar de novo a essa mulher. Entregue a ela amor, cuidado, fidelidade. Oséias, vá, encontre essa mulher e mais uma vez ame essa mulher. Desafio, irmãos. O desafio de Oséias era permanecer fiel, apesar da infidelidade de Gomer, apesar da prostituição de Gomer, apesar dos tantos adultérios de Gomer. E embora Gomer não mereça, embora Gomer aqui não tenha nenhum direito de criar nenhum tipo de expectativa, de algum tipo de suprimento de Oséias para com ela, mas a gente vê que Oséias faz exatamente aquilo que Deus pediu. Ele usa dos seus maiores recursos para trazer Gomer de volta para si e para resgatá-la. Eu sei, deve estar surgindo alguma história aí na sua mente, né? E é nessa dinâmica, meus irmãos, que o livro então conta o relacionamento de Deus com o seu povo. A relação de Oséias com a sua esposa mostra para a gente uma encarnação, uma expressão muito clara de um verdadeiro significado de misericórdia, de bondade, de compaixão. Mas através disso, quem estava querendo mostrar algo para o seu povo? O próprio Deus. Deus estava falando: olha, isso vai ser uma expressão da minha bondade, da minha graça, da minha misericórdia, do meu amor para com o meu povo. Porque, irmãos, Deus é fiel ao seu povo. Deus sempre foi fiel. O que ele havia dito para Abrão, quando ele o chamou? A sua descendência será escrava, em uma terra estranha, vai ser peregrina em uma terra estranha, não é? Mas depois de um tempo eu virei e eu vou resgatar. E é isso que a gente encontra na história do povo de Israel. Deus sendo fiel à sua aliança, Deus sendo fiel à sua própria palavra, Deus resgatando o seu povo da escravidão do Egito com mão forte, Deus fazendo aquele povo passar pelo Mar Vermelho aos pés enxutos, Deus salvando aquele povo todas as vezes que eles eram perseguidos, Deus trazendo provisão para aquele povo na caminhada do deserto, Deus levando aquele povo até o Sinai, aparecendo ali através de trovões e relâmpagos, dando a ele a sua lei, dando a sua palavra, para que o seu povo então vivesse através da sua palavra. Deus caminha com esse povo ao longo de toda a história. Deus leva esse povo até a terra prometida, e a terra prometida era realmente aquilo que Deus disse para eles que eles encontrariam, uma terra que mana leite e mel, e é realmente isso que eles encontram lá. Então eles começam a desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Deus sempre foi fiel à sua palavra, sempre foi fiel à sua palavra, sempre foi fiel à sua aliança, apesar do seu povo. E aí então o povo entra na terra prometida, e aí então eles descansam de todas as batalhas, descansam do trabalho pesado, e é exatamente nessa hora que acontece o problema. Ou que continua acontecendo os problemas agora de uma forma mais profunda no meio do povo. Porque o problema é que no descanso, meus irmãos, então eles passam a dedicar os seus afetos, a sua devoção, o seu olhar, a sua atenção a outros deuses. E fazendo isso, então, eles simplesmente estão virando as costas para o Deus da aliança. Na hora do descanso é que eles começam a olhar para os deuses das outras nações e achar interessante. Então eles passam a adorar Baal, adorar aos Baalins, e devotar a sua vida e toda a sua esperança a esses deuses.
E aí, Deus tem razão de sobra para chegar e querer romper com esse povo. E aí Deus tem razão de sobra de querer entregar uma carta de divórcio a esse povo. E Ele pensa em fazer isso. A gente sabe, Ele pensa em fazer isso. Até antes de entrar na Terra Prometida, não é? Bem antes, lá no Sinai, lembra? Quando Moisés demorou 40 dias e 40 noites, aquele povo já estava adorando os bezerros de ouro. E aí Deus falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse povo. Eu vou começar um novo povo através de você. E aí Moisés, ali como um sacerdote, não é? Intercede pelo povo, e aí então Deus desiste de fazer isso. Mas Deus sempre teve motivos de sobra, irmãos, de querer se divorciar. Mas nós vamos ver então que Oséias e Gomer têm 3 filhos. E Deus fala: olha, vai e coloca esses nomes, que a gente já vai ver. Vai e coloca esses nomes nos filhos de vocês, porque o nome dos filhos de vocês vai representar exatamente a relação que agora eu vou ter com o povo de Israel. Olha só, o que nasceu desse relacionamento? Capítulo 1, versos 3 a 8. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida, e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Qual é o significado desses nomes? Jezreel. Jezreel tem o significado de Deus semeia. Deus estava mostrando através do significado desse nome, Jezreel, do primeiro filho do casal, de que a ira dele estava prestes a se derramar sobre o seu povo, de que a disciplina do Senhor estava sendo semeada e que logo chegaria sobre o povo. Segundo, uma filha, Lo-ruamá, a desfavorecida, ou seja, o que Deus estava dizendo através do significado desse nome? Dizendo: olha, eu estou retendo o perdão de sobre o meu povo. Lo-ami, o que significa? Não meu povo. Deus estava dizendo, meus irmãos, através do significado desse nome, que a aliança estava quebrada. Ele estava dando uma carta de divórcio ao seu povo. Como se encontra o coração de Deus aqui? Como se encontra o coração de Deus? Então fica muito patente para a gente, fica muito visível as consequências da quebra da aliança, das decisões do povo de Deus, decisões deliberadas em desobedecer a Deus, e isso tudo a gente vai ver aqui encarnado nesse relacionamento entre Oséias e Gomer. E quando você lê esse livro, você fala assim: Deus, vai, se divorcia desse povo, vai, se divorcia, entrega essa carta, né? Mantenha essa aliança quebrada. Mas a gente não pode pedir isso, né, irmãos? Porque senão essa salvação não teria chegado a nós, não é? Mas ao invés disso, ao invés de uma carta de divórcio, por causa da mesma misericórdia que ele teve quando o povo saiu do Egito, quando Deus se encontrou com Moisés querendo destruir o povo, mas então ele decide não destruir mais o povo, por causa dessa mesma misericórdia que sempre acompanha a Deus e faz com que ele seja fiel à sua
própria palavra, suas promessas, ele decide não destruir o seu povo, ele decide não abandonar o seu povo. E a continuidade dos versículos vão dizer isso para a gente. Oséias 1:10, olha lá o que diz. Todavia, quando ele está dizendo, olha, eu vou disciplinar, esse povo não é mais meu povo, eu não perdoo mais, mas ao mesmo tempo, no verso 10, olha o que vem. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar, e acontecerá, olha só, que bonito, que no lugar em que lhes foi dito, vocês não serão o meu povo, ali mesmo dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel, serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, grande será o dia daquele que eu disse que não seria mais meu povo, e que agora eu digo que um dia será o meu povo novamente. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, olha, eu os chamarei. Eu os trarei de volta à minha presença por causa da minha misericórdia. Eu renovarei com o meu povo mais uma vez a minha aliança por causa do meu amor. E a gente vai vendo isso aqui em Oséias. Desobediência, consequência, desobediência, consequências, mas não é qualquer tipo de consequências, consequências dolorosas. E até o capítulo 14 a gente vai vendo, não é? Esse ciclo e o povo em desobediência, vivendo dessa forma. Mas Deus disciplinando. Por que Deus disciplina, irmãos? Porque Deus leva a sério o pecado, não é? Por que pai e mãe disciplina os filhos? Porque nós levamos a sério o pecado dos nossos filhos contra Deus. Deus leva a sério o pecado do seu povo. A gente muitas vezes não leva o pecado a sério, né? Para nossa loucura. A gente não leva o pecado a sério. Dá pausa na gravação ali. Tem que me seguir esses bichos. Jean, eu vou jogar, você vai lá e mata. Você vai pegar? Eu tenho um pouquinho de pavor. Mas até que eu resisti bem. Obrigado, Jean. Te devo uma. Voltando, take 2. Né? Nós, para nossa loucura, nós muitas vezes não levamos a sério o pecado, meus irmãos, mas Deus leva muito a sério o pecado. Mas ao mesmo tempo o amor e a misericórdia de Deus por causa da aliança. E é isso aqui que muitas vezes a gente não entende. Eu não entendo. Que a misericórdia e a bondade de Deus é mais forte do que o meu pecado. E a gente vai ver isso aqui de uma forma clara. Sabe quando a gente às vezes mentiu de forma consciente, fez algum pecado de forma consciente, e aí você pensa, nossa, agora acho que Deus vai me castigar. Mas é escandaloso para a gente saber que Deus não nos castiga conforme as nossas transgressões, é ou não é? Às vezes com os nossos filhos não é assim. A gente trata de uma forma mais pesada um vaso que cai e quebra, por causa de uma criancice, do que uma mentira feita, que é um pecado contra Deus. Não é? Parece que o estrago de um vaso quebrado é pior do que uma mentira, que ofende o caráter de Deus. E a gente transfere isso para o Senhor. Então é escandaloso essa questão de que a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, a forma graciosa que Ele nos trata, é muito maior do que o pecado que nós cometemos, e é isso que a gente enxerga. Deus tratando Israel dessa forma. Os pecados de Israel, dando de ombro, sabe quando a gente está de ombro assim para uma situação, estou nem aí. O povo fez muitas vezes isso com o seu Deus. Estou nem aí para você, Senhor. Foi adorar outros deuses de forma deliberada. Mas o amor e a misericórdia de Deus é muito maior do que o pecado que é tão profundo do seu povo.
E é uma misericórdia insistente que nós lemos no versículo 23 do capítulo 2. Olha lá. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Ló-Ruamá. E para Ló me direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Na obstinação do nosso coração, meus irmãos, na obstinação do coração do povo de Deus, Ele mesmo está falando: eu vou fazer vocês se voltarem para mim. Eu vou fazer vocês olharem para mim mais uma vez e de forma humilde se arrepender e voltar para os meus caminhos. Então nós temos aqui um profeta num tempo muito difícil, com um recado difícil de Deus, envolve a sua vida nesse chamado profético, nada fácil, que era amar uma mulher que não era nada amável. E ao que tudo indica, mesmo depois de toda essa conversa, o povo continua em seu caminho de pecado. O livro de Oséias não nos mostra qual é o final desse bate-papo de Deus aqui com Oséias e Gomer. Mas ele termina lá no final do capítulo 14, ele termina chamando a atenção. Deus está falando: olha, atentem. Vamos lá no capítulo 14, que fica mais vivo, né? Olha o verso 9. Depois de dar todas as advertências, o povo continuar com o coração obstinado, a disciplina de Deus vindo. Então diz: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Deus está falando: olha, atentem, prestem atenção para isso que eu estou dizendo. Lembra de Jesus falando às igrejas lá na carta do Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Está falando: olha, prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Irmãos, nós poderíamos ficar aqui explorando imensamente as realidades dessa infidelidade de Gomer aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e talvez vocês já tenham percebido, é aquilo que para mim é o ponto central do livro de Oséias. Que é o quê? Esse livro é escandaloso não por causa das mudanças de coração que nós talvez vamos encontrar em Gomer, se a gente for cavar aqui nesse livro, e nós vamos encontrar algumas coisas. Não por causa de algumas mudanças de corações que nós vamos encontrar no povo, por mais sucintas que seja, mas esse livro é escandaloso, meus irmãos, por causa do coração de Deus. Que é um coração justo, santo, puro, um coração que não compactua com o pecado, um coração que exerce justiça sobre o pecado, mas é um coração que está extremamente preso na fidelidade do próprio Deus. Um coração que está firmemente preso na palavra, na misericórdia do Deus da aliança. É um coração que está cheio daquilo que Ele prometeu mostrar através da história. Lá para Moisés, quando Ele diz assim: eu serei para vocês Deus de misericórdia. Eu serei para vocês um Deus longânimo. Olha, Moisés, eu vou caminhar com vocês ao longo de toda a história. Meus irmãos, é um livro que abre as janelas, que mostra para a gente o interior do coração de Deus aqui. O desejo, o anseio do coração de Deus aqui, é como ele vai dizer lá no capítulo 14, que este povo se volte para mim. Porque no dia que esse povo se voltar para mim, de forma humilde, quebrantada, contrito, eu realizarei aquilo que eu prometi realizar. Olha lá, capítulo 14 mais uma vez. Olha dos versos 1 a 7. O povo na sua rebeldia, olha o que Deus fala. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceite o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará,
Eles queriam que a Síria viesse socorrê-los contra a Síria. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras de nossas mãos, que elas são nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Olha o que Deus diz, coisa linda. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Irmãos, Deus prometeu, e sabe qual que é o maior prazer de Deus para com o seu povo? É realizar exatamente aquilo que Ele prometeu, de manter a aliança. Lembra nas nossas reflexões com Abrão? Quem passou no meio da coluna dos animais mortos? Deus. Quem dormiu? Abraão dormiu. Quem que manteria a aliança? Abraão quebrou alguma vez a aliança? Quem manteve a aliança? Deus. Quem mantém a aliança, meus irmãos? Deus. Você quebra a aliança? Todos os dias. Quem mantém a aliança? Porque Ele é um Deus que tem prazer em cumprir as promessas que Ele prometeu para com o seu povo. Então o escândalo dessa misericórdia, desse amor, muito mais do que dizer apenas para Israel naquele momento, Ele estava dizendo para algo que aconteceria 700 anos para frente desse momento. Apontava para aquele, meus irmãos, que na cruz do Calvário, fazendo ali uma nova aliança, mas não uma nova aliança por ser radicalmente nova, mas a continuidade de todas aquelas alianças que consumou em uma nova aliança por causa do sangue derramado na nova aliança, o sangue do Filho de Deus. E isso após ciclos e ciclos e ciclos de desobediência. Após ciclos e ciclos viciosos de desobediência do povo de Deus. Mas não só do povo de Deus, de Israel. Há ciclos e ciclos de desobediências que diz respeito a mim. As desobediências que diz respeito a cada um de nós que estamos aqui hoje. Porque esse que veio entregar a sua vida para encontrar os Gomers, escravos da miséria, da morte, do mal, exaustos, perdidos, longe do lar, desfigurados, sem direito algum de esperar alguma coisa desse Redentor. Esse que veio 700 anos depois disso aqui, encontra, meus irmãos, a gente assim como Oséias encontrou Gomer e salva, e resgata esses Gomers. Por causa do quê? Da sua infinita misericórdia. Por causa da sua infinita misericórdia, Ele ama a gente que não é amável. Por causa da sua infinita bondade, Ele se entrega por pessoas que não podem lhe dar nada, que apenas tinham dívidas, que eram escravos, perdidos. Então o escândalo dessa misericórdia, meus irmãos, desse amor insistente, apontava para aquele que viria ao mundo, que veio a esse mundo, que nasceu como uma criança, apontava para este que encontraria gente como a gente incapaz de lidar com seus próprios pecados, gente incapaz de lidar com as consequências dos seus próprios pecados, com as consequências das suas escolhas, das suas mazelas, gente que pode ser resgatada do mercado de escravo por causa da sua miséria. E mais, Ele paga o preço. Mas não pagou com prata, com farinha, ou seja, com o que for. Ele paga o preço com o quê? Com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, até a última gota, até não restar mais nada a ter o que oferecer. Então, meus irmãos, talvez você conheça a gente como Gomer na relação com Deus. Talvez você seja um Gomer na relação com Deus.
tomando os caminhos que Gomer decidiu tomar ao longo da sua vida. Tem uma aliança, mas... Como é que a gente faz? Como é que as crianças fazem? Vou dar de ombro, estou nem aí para essa aliança. Vou viver em adultério. Vou viver em prostituição. Não estou dizendo que você vai se adulterar, vai se prostituir com alguma outra pessoa. Mas simplesmente, meus irmãos, pelo fato de encontrarmos esperança em tantas outras coisas além de Deus. Isso é adultério. Isso é uma forma de prostituição. Quando nós traímos a aliança com o nosso Deus e nos prostituímos com outros deuses que encontramos aqui. Talvez depois de ter provado da misericórdia, do amor, da bondade, da graça de Deus, das bênçãos de Deus, ainda existem muitas pessoas que estão flertando com esse tipo de vida dissoluto, com caminhos de loucura, longe da aliança, longe do lar, vivendo como se talvez nunca tivesse conhecido o Deus da aliança. Mas diante dessa realidade nós sabemos que isso existe. Se você não é essa pessoa, e glória a Deus por isso, mas talvez você conheça pessoas assim. E você pode levar uma resposta para essas pessoas. Porque como é que Deus age com gente assim, meus irmãos? Como que Deus age? Deus continua lidando com pessoas que viram, mas que como o povo de Israel ainda vive distante, Ele continua lidando, como numa passagem que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 7, dos versos 36 a 50, você pode abrir sua Bíblia lá, mas nós não vamos ler agora. Mas em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, nós temos ali a história de uma outra Gomer, apesar de que nós nem sabemos o nome dela. Essa história registrada ali fala para a gente de um dia que Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu, Simão. E ali no meio do jantar, de repente aparece uma mulher, uma prostituta, uma mulher que tinha a vida como Gomer tinha, e ela interrompe aquela reunião. Todos sabem quem ela é, mas em algo ela difere de Gomer, na relação de Gomer com Oséias. Gomer insiste no pecado, Gomer insiste na quebra da aliança, Gomer insiste em se afastar daquele que permanece com um amor fiel a ela. Mas essa mulher ali diante de Jesus, como que ela age? Ela se curva, ela se quebranta, ela se rende diante da compreensão e da grandeza daquele que veio a este mundo para resgatá-la dos seus próprios pecados. E então essa mulher ali diante do Deus encarnado, diante de Cristo Jesus, quebrantada, contrita, diante da misericórdia incansável de Deus, ela se rende, ela lava aos pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E ali, naquela reunião de gente muito culta com outros fariseus, eles falam: mas que loucura é essa que está acontecendo aqui? Não é? O que está havendo? Mas o que essa mulher experimenta é a forma como Deus age com os Gomers da vida, meus irmãos. Como que Deus age com aqueles que, quebrantados e contritos, se chegam a Ele e reconhecem que aquilo que Ele estava realizando nesse mundo. Encontram aquilo que Jesus disse ao final desse texto para essa mulher. Ele olha para ela, talvez no fundo dos seus olhos, diante de todos aqueles homens, oficiais da lei, fariseus, e ele diz assim para essa mulher: os seus pecados estão perdoados. Uma mulher que não era digna de ser amada, uma mulher que não era amável. Ele diz para ela: os seus pecados estão perdoados. Não existe mais escrita de dívida. A sua realidade agora é outra. Você não é mais definida pela prostituição, você não é mais definida pelo seu modo dissoluto de viver, você agora é definida pelo perdão e pela misericórdia que você acabou de encontrar em Deus. E essa mulher então, ela entendeu que por meio daquele homem, Cristo Jesus, pessoas não amáveis recebem aquilo que não merecem.
Pessoas não amáveis em Jesus Cristo recebem aquilo que é próprio do caráter de Cristo: amor, bondade, compaixão, misericórdia, graça. E qual é a resposta daquela mulher? Quebrantamento, lágrimas, rendição, contrição. E o que Jesus faz com essa mulher, meus irmãos? É o que Deus pediu para Oséias fazer com Gomer, não é? Porque é isso que Deus faz com o seu povo, por meio de Cristo Jesus. Então, concluindo, a grande questão é, nós temos aqui diante de nós uma graça escandalosa. Nós poderíamos até linkar aqui com a parábola do filho pródigo, né? Daria um link muito legal. Mas o que nós temos aqui hoje é uma misericórdia escandalosa, uma misericórdia incansável, um amor e uma bondade incansável, insistente. Mas como que nós agimos a essa misericórdia oferecida por Deus? Misericórdia e bondade que se encarnaram, não em Oséias, mas se encarnaram em Cristo Jesus. Como que nós respondemos a isso, meus irmãos? Como que nós vamos entrar diante desse que simplesmente apareceu na história e disse: eu vou pagar o preço, eu vou atrás de vocês, eu vou encontrá-los, eu vou resgatá-los, eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês de um reino de trevas e vou pôr cada um de vocês no reino de luz, e eu vou pagar o resgate de vocês com o meu próprio sangue. Como é que nós respondemos a isso? É nessa esperança que o nosso coração precisa ser apaziguado. Não naquilo que nós podemos dar, não nas nossas forças, não naquilo que nós podemos oferecer, mas nessa esperança, diante da misericórdia encarnada, da bondade encarnada no próprio Cristo Jesus, que vem para se relacionar com a gente e nos tirar das trevas para nos transportar no seu reino de luz. Então, a nossa esperança reside no fato de que Deus, mesmo apresentando o diagnóstico sobre nós, dizendo quem somos, como Ele fez, por exemplo, dando nome aos filhos de Oséias e Gomer, mesmo sabendo quem somos, então a nossa esperança reside no fato de que Ele, por meio de Cristo Jesus, em graça, Ele muda a nossa sorte, Ele nos resgata e nos traz vida. Como diz o apóstolo Pedro: antes não éramos povo, mas agora somos povo. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Ou seja, nele nós somos comprados e resgatados. Oséias aponta para a história do Cristo, aponta para o Natal, não é? Aponta para a manjedoura, de um Deus que começou a se humilhar ali, na encarnação, que viveu em humilhação, para que aqueles que eram humilhados e escravizados pelo pecado fossem libertos pelo seu sofrimento, fossem libertos pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição. Por isso que Natal, meus irmãos, é uma mensagem da misericórdia escandalosa do nosso Deus. Por isso que o Natal nos aponta para esse ato de misericórdia incansável de Deus para com o seu povo. Porque se a misericórdia de Deus não se renovasse todos os dias sobre as nossas vidas, nós não estaremos mais aqui. Nós já teríamos sido consumidos. Em Cristo Jesus, meus irmãos, não é que a gente pode dizer, mas é que a gente ouve Deus dizendo: Jezreel, vocês que não eram meu povo, vocês agora são meu povo. E este povo quebrantado diante de Jesus pode então responder: se o Senhor é o nosso Deus, então nós somos o seu povo. Não estamos mais escravizados, não estamos mais abandonados, não estamos mais distante do nosso lar, não estamos mais órfãos.
mas um lar foi encontrado para nós. Um resgate chegou até nós. Alguém quebrou os grilhões da nossa escravidão e alguém tirou a nossa orfandade e nos tornou filhos. Alguém que é puro amor, amou a mim e amou a cada um de nós aqui, que não somos dignos de ser amados, que não somos amáveis, mas graças a Deus, pela sua misericórdia, que é incansável. Não é verdade? Graças a Deus, pela sua bondade, que é escandalosa e que é incansável ao mesmo tempo e que nos alcançou. Amém? Vamos orar? Você pode mesmo sentado ter um momento de devoção particular com o Senhor, aplicando essa verdade no seu coração. Traga essa bondade, traga esse amor, traga essa graça incansável diante dos seus olhos agora e agradeça ao Senhor.